E uma coisa importante é por que você deveria ficar e o meu propósito com você nesses próximos minutos, tá? Então, basicamente, né, eu sou professor de odontologia restauradora adesiva há mais de 18 anos, né? E a gente atende pacientes todos os dias no consultório e a gente quer que você reabilite com segurança e qualidade dos seus pacientes, preparando da maneira adequada os dentes que que vão receber restaurações adesivas, sejam de cerâmicas, de porcelana, sejam de resina, Ohayou gozaimashita, ou genki desu ka. Muito bem, e assim, acima de tudo, né, a gente sabe que é importante que exista uma figura de transição na vida de vocês, para que vocês consigam dar o primeiro passo, né, para que vocês consigam fazer. Muitas vezes vocês vêm da área de prótese, vocês vêm da área de implantodontia, vocês vêm da área de endodontia, vocês sabem o que vocês têm que fazer, mas vocês muitas vezes se mantêm dentro da sua área específica e vocês não conseguem caminhar, abrir o leque, né, do que você oferece. Tiago Zego, nossa senhora, não acredito. Tem gente que está aqui na casa que eu estou aqui dormindo e fica fazendo bullying dentro das minhas lives. É brincadeira, viu, gente? Mas vamos lá. E aí o que a gente quer? A gente quer ser, basicamente, né, uma figura de transição que você se sinta confortável em partir do plano A para o plano B e que você vá sozinho. E que você caminhe sozinho, tá? Essa é a grande sacada, tá? E mais do que me preocupar com a sua formação, eu me preocupo muito com os seus pacientes, né? Com o que você faz com os seus pacientes, a diligência clínica que você tem com os seus pacientes, porque eles satisfeitos com o seu trabalho, você vai crescer dentro do consultório e você provavelmente vai sentir que você está tendo retorno sobre o investimento de tempo, sobre o investimento financeiro que você faz dentro de odontologia, o investimento de paixão e amor que você tem pela tua profissão, porque todo mundo que trabalha nas áreas médicas, a gente preza muito o nosso nome, a gente preza muito o que a gente constrói ao longo da carreira. Então, bom dia Simone, Percival, Rafa, Ângelo Lopes, sejam muito bem-vindos, tá? Essa é a função do porquê você deveria ficar, tá bom? E a gente quer muito, né, que você se sinta tranquilo para participar comigo, perguntar e o que for necessário ao longo dessa Café com Hirata, que a gente está aqui no meio de um feriado, né? Mas eu estou aqui seguindo a minha, como posso dizer, seguindo a minha vocação, tá? Eu começo aqui sempre com alguma coisa voltada para te dar essa pílula, essa semente de entusiasmo, né? No começo do seu dia, antes de você atender seus pacientes no consultório, né? E se você for ver um pouquinho da etiologia, né, da palavra entusiasmo, né, basicamente assim, entusiasmo, em tu mora Deus, seja o Deus que você acredita, né? Então a gente quer realmente dar essa semente de entusiasmo para vocês. E aí, nem sempre são coisas agradáveis, talvez sejam coisas que você se incomode de estar ouvindo de mim, mas que seja muito importante, né? E aí eu tava, quem nunca, né, já viu uma série do episódio Friends, né, do aquele grande seriado super popular na década de 90, né, começo dos anos 2000. E a gente tinha um dos personagens que era o Chandler, né? E bom, se você sabe quem é o Chandler, você está vendo o Chandler aí na foto, tá? E me chamou muito a atenção uma coisa, porque infelizmente ano passado ou esse ano, se eu não me recordo, ele veio a falecer, um ator super jovem, né, com seus 50 e poucos anos de idade. E ele faleceu por um consumo exacerbado de, não sei se foi benzodiazepínico ou analgésicos, né? Basicamente porque quando a vida não faz mais sentido, a pessoa, né, infelizmente, ela se vê sem saída, né? E ela fala sobre, eu vou colocar aqui um depoimento rápido dele, né? Momentos antes, uma entrevista que ele deu antes de realmente vir a falecer, quando ele fala sobre viva o sonho e acorde, porque todo mundo deveria viver o sonho e acordar para sacar realmente que o sonho não é o que você imagina, tá? Então, vamos dar uma ouvida aqui, deixa eu pegar aqui esse vídeo que eu separei para vocês, justamente sobre o que ele fala sobre viva o sonho e acorde. Vamos lá. I had the American dream happen to me. I got the great job. I was good at it. I bought a house. The house had a pool. I had the American dream, and I really, really liked it. Loved it for about 6 months, and then I walked in my house and went, "Oh man, this is not fixing this problem that I have."
it doesn't solve the problem. You know, Jim Carrey did a really good quote a couple of years ago, a few years ago, and he said, I want everybody to get all their dreams come true. Everybody. So that they could know that it's not the answer. You know, that message is very powerful because I thought it would fix everything, and, you know, it didn't. I had the American... Então, assim, vocês provavelmente devem conhecer esse ator, né? E ele fazia o ator de um cara que trabalhava em Wall Street, em Nova York, que chamava Chandler Bing. Ele veio, assim, na minha sincera opinião, ele veio a tirar a própria vida com uso exacerbado de medicação, né, analgésica. E por que eu estou falando isso? Nessa segunda-feira, você está indo para o consultório, você deve estar na academia, você deve estar se preparando para atender seus pacientes, e o quanto efetivamente, né, você não está vivendo aí no automático, vendo teus pacientes como um cartão de crédito para pagar boleto. Né? O quanto efetivamente você não está vivendo a tua odontologia como um emprego, né? E não como talvez uma carreira, ou até mesmo se você der muita sorte na vida, como uma vocação. Né? E não tem nada de errado que a odontologia seja um emprego para você. Mas eu acho que seus pacientes merecem mais do que isso. Né? Mais do que serem vistos como um símbolo para você pagar boleto do seu consultório. Não tem nada a ver. Né? E aí, assim, eu gosto muito de ler, né? Eu estava lendo um livro, relendo um livro, através até de audiolivro, que chama Everything Starts With Why, né? Comece pelo porquê, que é de um autor que chama Simon Sinek, né? E ele fez uma pesquisa muito grande, né, nas empresas que são bem-sucedidas e nas pessoas que têm uma vida mais plena, né, do começo ao fim. E ele sacou o seguinte: todo mundo pensa, né, um bom acesso à saúde, uma boa alimentação e barará, barará. Mas sabe o que ele viu que faz as pessoas realmente viverem mais e viverem melhor? Né? O que em inglês a gente chama de friendship, né? O poder de se ter amigos. Desses dentes todos que vocês estão vendo aí, qual dente vocês acreditam que é uma restauração adesiva de porcelana? Né? Somente vendo aí esse terço inferior da face, essa relação dentolabial, escreve aí o número do dente que você acha que talvez seja o dente artificial, o dente cerâmico dessa paciente. Mas assim, dentro dos anteriores, agora que eu abri, né, vamos ver se vocês sacam, né, provavelmente vocês devem estar sacando agora, que tem um padrão de reincidência, de recessão gengival, né, tem um achatamento de papilas, você tem aí black space, você tem uma paciente já com seus 68 anos de idade. E assim, o que acontece? A gente tem aí uma foto bonita, que você vai vendo um padrão, né, de recessão, paciente que tem uma perda horizontal controlada, extremamente diligente com a higiene bucal, e a gente fez o 22, tá? A gente fez o 22, paciente classe 2, divisão segunda, com retroinclinação de centrais, projeção de laterais. E aí vocês começam a enxergar uma coisa que acontece muito no consultório, tá? A paciente, ela veio, né, e muitas vezes ela vem e fala: Fábio, tá vendo o 22? Ela não fala 22, obviamente, fala esse dente aqui. A gente fez há uns 12 anos, né? A filha dela é uma endodontista de mão cheia, está em Boston hoje, trabalhando em Boston. Baita endodontista. E ela fez, junto com a outra querida amiga Chayana Kawagoy. E aí a gente tem um processo de recessão, né, ao redor das 22. A gente fez uma porcelana feldspática na época. E aí houve essa exposição de raiz, né? E aí a gente fez todo um estudo estético, né, porque a gente deveria fazer algo, a odontologia restauradora estética mais complexa que existe, que é você mimetizar o que Deus deu para essa paciente. Né? A gente tinha aí, obviamente, restaurações em resina composta, mas a gente tinha recessão, a gente tinha uma grande cromatização desses dentes, né? A gente teve uma invaginação de alteração de cor nas bordas incisais por exposição de dentina, né? A gente teve várias coisas aí. E a gente tinha que mimetizar isso no 22, que ele estava até mais aceso, porque houve uma permanência da cor original de 10, 12 anos atrás, e houve um envelhecimento da boca dela. Né? E aí, o que a gente pensa aqui, né, galera? A gente pensa que a gente tem que entender como se comunicar com o laboratório
para conseguir esse resultado que vocês estão vendo aí embaixo, que foi o resultado final de algumas semanas atrás. A gente, obviamente, eu não quis fazer um 22 com aspecto de recessão, né, com aspecto de raiz, até porque ela deixou bem claro que não era o que ela gostaria. E o que a gente deveria fazer? Algo que os japoneses gostam muito, eles gostam de fazer dentes bem torcidos, né? Eles gostam de fazer dentes o mais naturais possíveis e para nós, latinos, quase feios, né? E nesse caso, obviamente, a gente não fez um dente feio, mas a gente fez um dente projetado, torcido, né, para mesial, né? E a gente conseguiu um ótimo equilíbrio, né? Um dente basicamente A4-C4, tá? E eu começo essa aula com esse caso já para falar um pouquinho sobre cor com você, né? Essa paciente de quase 70 anos, ela não estava afim, né, de uma reconstituição bucal. Ela queria biomimética pura. Ela queria que você fizesse da forma mais mimética possível a reconstrução desse tecido, desse dente aí, que 22. E aí, o que a gente usou? Dois materiais. 12 anos atrás, a gente utilizou uma porcelana feldspática estratificada. E nesse momento, a gente usa um IMAX MT maquiado, tá? Com um excelente resultado. Preparo de couro total, dente endodonticamente tratado com núcleo de fibra, tá? Então, né, a gente já vai dando uma apimentada na cabeça de vocês, tá? E aí, quando eu falo sobre cor, preparos e pacientes satisfeitos, tá? Eu sei que a gente tem uma cartilha, né, assim, das mídias sociais, é igual eu estava conversando com o meu querido Ricardo, tá aqui, né, que ele fala que o pós-operatório imediato e o pós-operatório de 1, 2, 3, 4 semanas, né, de um recobrimento de uma recessão com enxerto livre, ninguém mostra, né, porque não segue a cartilha, não é algo limpo, bonitinho, simples e fácil, feito sem anestesia, né? E muitas vezes, quando a gente trabalha com dentes com alteração de cor drástica, como esse caso, né, se você quiser, você pode tentar abordagens conservadoras, minimalistas. Mas, na minha opinião, você tem que sentar com o teu paciente, tratar seu paciente, fazer o que você tem que fazer. Se você já tem aí um tratamento endodôntico e você já fez 1, 2 vezes clareamento interno, técnica combinada, e você tem a reincidência da cor, você sabe o que você deve fazer num caso como esse. Você deve fazer preparo de cor total, subgengival, tá? E aí é uma das poucas alterações da minha técnica, né, de preparos 80-20, tá? Que realmente a gente, numa situação essa que você tem classe 3, classe 4, dente muito escurecido, eu já tentei várias vezes, várias possibilidades com restaurações adesivas de porcelana com facetas, e o resultado sempre tende a ser muito imprevisível, tá? Então, vamos lá. O que eu mostrarei para você aqui, ó? Eu gostaria de falar sobre a falácia da cor. A falácia da cor, veja, são duas pacientes. Você vê o estado inicial e final de duas pacientes. Em cima é uma paciente e embaixo é uma outra paciente, tá? Qual que é a diferença entre as duas? A cor final a gente deixou para essa paciente, né, superior, e para a paciente inferior. Para a paciente superior, a gente fez o que todo odontólogo dentista gosta, né, de uma condição pós-tratamento natural, dentes com uma cor que a gente gosta, que é um dente mais quase para um amarelado, o paciente queria isso, né? E embaixo, a querida Dani, né, que a gente fez aí uma reabilitação com orto prévia, uma série de... Ela já veio com o aparelho, eu tirei o aparelho, fiz a correção ortodôntica, e aí nós fizemos lentes de porcelana claras, BL3. E em cima nós fizemos quase um A2 para essa paciente, tá? Beirando um A1, tá? Foi um A1 maquiado, tá? E aí eu pergunto para você, né? Será que vocês sabem o que eu estou falando sobre a falácia da cor? Né? Sobre, muitas vezes, o que a gente acredita que é o melhor para o paciente, e muitas vezes a gente tem que fazer uma condução clínica desse paciente, mas entender que ele tem a percepção de estética de cor. E muitas vezes a gente comete um erro nessa questão da cor, tá? Então vamos lá, ó. Vamos tentar decompor o caso da primeira paciente, tá? Veja a situação inicial dessa paciente, tá? Tratamento endodôntico, retratamentos, né, endodônticos. Aí foi feito um acesso para clareamento interno, houve uma melhora, né? Essa paciente já tem seus 56 anos e ela estava bastante incomodada com a situação,
né? Mesmo com várias tentativas. Quando eu falei sobre tentar novamente clareamento, obviamente ela não queria, tá? Ela estava com algumas resinas no dente 21, 22 e no 12, né? E ela queria simplesmente manter a cor natural dos dentes, tá? E corrigir essa dentição, principalmente o 11, né? Que era o grande foco, né? Dessa falta de dominância visual e pregnância da forma, né? E aí a gente corrigiu a boca dela, né? Não a boca em si, né? Mas a gente fez restaurações adesivas de porcelana no dente 11, 21 e 2 lentes de resina no 12 e no 22. E não fizemos clareamento, profilaxia, né? E basicamente entramos com a profilaxia periodontal Ninja com clorexidina, 0,12%, e deixamos ela super bem para preparos, né? Uma variação de preparo subgengival da técnica 80-20, né? Preparo de cura total, né? Onde a gente faz toda uma maquiagem do substrato e a gente tenta trabalhar com uma porcelana que tenha mais opalescência, translucidez, ela tenha uma profundidade maior, né? E aí a gente acaba trabalhando nos 2 centrais. Por quê? Para você ter mais, né, uma dominância, um equilíbrio, uma simetria visual, já que os 2 incisivos centrais fazem parte do fulcro do sorriso do paciente, né? Eles são o final da curvatura, né, daquele sorriso do paciente. E aí, se você for ver aqui de perto, ó, você vai ver a decomposição do caso, tá? Vocês podem ver que a gente observou muito a dentição dela. Ela não tinha uma baita incisal viva, ela queria esse aspecto mais natural. Observe o aspecto de saúde periodontal dessa paciente, né? Aquilo que você, na época de graduação, você se recorda, né? Aquele aspecto de casca de laranja, né? Foi mantido, o paciente com uma ótima diligência periodontal, de cuidados de limpeza, né, em casa. E você está vendo um 11 que é no mínimo complexo, tá? Se você nunca teve uma necessidade de fazer 1, 2, 3, 4 vezes a mesma restauração unitária, né, em dentes anteriores, um dia talvez você vá lembrar de mim. E espero que você não toque, né, não conserte o telhado, né, em dia de chuva, mas que você se recorde de consertar o telhado em dia de sol, tá? Porque eu me lembro muito bem, há anos atrás eu estava num congresso, né, não sei como ele pensa sobre isso hoje, mas eu estava num congresso e eu vi o Murilo Calgaro, que hoje, se não me engano, ele está ou em Nova York ou em Dubai, não sei. Ele é um ceramista muito considerável, e ele falando, olha, casos de dentes negros unitários, né, a gente tem uma indicação muito forte para coroas totais, tá? Para você ter um controle realmente eficaz, né, da disposição de cor, né? Quando você não tem um efeito de acinzentamento, que é aquele negócio que a gente chama de efeito guarda-chuva, né, de umbrella effect, né, que é o acinzentamento da margem gengival, né? E aí, esse foi o nosso primeiro caso. Eu queria mostrar um segundo caso da Dani. Então, o primeiro caso, talvez, para mostrar em congresso, né, seja uma coisa bem interessante. Talvez eu não vá ser julgado pelos meus pares, né? Mas, um caso do dia a dia, paciente com seus 32 anos de idade, né, veio de ortodontia, tinha problemas de torque, né, problemas ortodônticos a serem resolvidos, e aí ela quis, no sonho dela, era reformatar a anatomia dental, a composição dental. E aí a gente fez restaurações adesivas de porcelana delgadas, né, BL3, tá? E eu queria que vocês observassem muito o sorriso da Dani Sanches. Vira e mexe, às vezes ela está aqui com a gente, né? E eu gosto muito, né? Era uma menina muito, muito bonita, muito inteligente, né? Trabalha com um negócio, quem é da área de finanças vai saber, ela trabalha com day trade, tá? Ela monta uma posição, entra, sai e vai viver feliz da vida. Você olha para ela, você nem imagina do que ela faz na vida, mas ela faz day trade, né? Que ela trada investimentos em ação, em bolsa americana, em sei lá o que for, onde ela monta a posição dela e ela investe todos os dias e faz a vida dela, né? Então esse é esse paciente número 2. Eu vou te mostrar um outro paciente número 3, que é o querido Emerson. Tá? Vocês estão vendo a situação inicial do Emerson, um executivo, aí trabalha em bancão na Vila Olímpia, ali em São Paulo. E nós fizemos aí, vocês estão vendo os bastidores de um caso que não foi feito para ser apresentado em congresso.
É um caso do nosso dia a dia, onde eu, como teu professor, que atende pacientes todos os dias, eu abro o meu bastidor para você. E aí você está vendo situação pós-clareamento, arcada inferior, e aí a gente trabalhou de canino a canino superior, fazendo restaurações adesivas de porcelana, tá? A gente equilibrou um desvio de linha média, uma série de coisas que ele tinha, né? E ele está aí com um sorriso final, tá? Agora eu vou fazer 2 perguntas um tanto capciosas, enviesadas para vocês, que talvez vocês se sintam até desconfortáveis em estar recebendo essas perguntas, porque elas têm a ver não somente com técnica clínica, elas não têm a ver não somente com longevidade, você ter feito o uso do protocolo correto, com o material correto, a espessura correta e tudo mais. Tem a ver com fazer com que vocês entendam, às vezes, coisas que você tem dentro do teu viés como clínico, como clínica, quanto à cor, e o que o teu paciente muitas vezes espera de você, tá? E você não precisa concordar comigo, tá? Porque eu vou posicionar algumas ideias aqui com você, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar o caso da paciente 1 e da querida Dani, né? A e B. Vamos fazer perguntas de arena clínica, de quem atende pacientes todos os dias e busca, né, ter pacientes satisfeitos e se tornar o melhor investimento na vida desses pacientes, aumentando a gama, né, de tratamentos que você oferece dentro do seu consultório. Quais dessas 2 pacientes nunca se arrependeram do resultado? Quais são os tipos de pacientes que nunca vão se arrepender do resultado que você entrega? Pacientes como a paciente A ou como a paciente B? Né? Pacientes que você tem aí dentes mais naturais, quase amarelados, por que não? E pacientes que muitas vezes, né, a gente, como clínico, como dentista, a gente não soa artificial, né? Soa como branco demais, né? Quais nunca se arrependeram do resultado? Escreve para mim A ou B. O que eu vou falar para vocês não quer dizer que eu estou certo, que eu estou errado, tá? Mas a maioria prefere B. Olha, você falou agora, Flaviane, né? Você que é minha aluna dos meus programas, você sacou exatamente uma coisa que eu quero pegar com vocês aqui, tá? Toda paciente, né, que ela me pede dentes mais claros e eu entrego um dente que eu acho que eu colocaria na boca dela e não a cor que ela está pedindo para nós, sinceramente os 2 podem se arrepender, né? Então o Joel não está sacando, os 2 podem se arrepender, mas o que eu diria para você é o seguinte: quais são os que nunca se arrependeram do resultado, por mais que fosse difícil engolir, tá? Que fosse difícil engolir. Então, já chego com a opinião formada e ninguém consegue mudá-los. Então, é isso aí. Mas não é você abrir mão do que você acha correto clinicamente por um modismo. Não é isso. É porque você tem um preset, você tem um imprint mental da composição visual que você acha correta para o teu paciente. E não está errado. Só que quem perguntou para o teu paciente de verdade o que o paciente quer? Por isso que dentro dos nossos protocolos de tratamento, da nossa metodologia, a gente trabalha muito com engenharia reversa e colocando no momento certo o paciente para colaborar com você. E não quando você está fazendo uma prova úmida, com as restaurações na boca, com ele anestesiado, e perguntando para ele, me fala se você gostou ou não. Ele não vai saber te responder, ele vai te dar a pior resposta, tá? E aí, assim, por mais que tenha doído para mim, uma das coisas que eu mais notei, assim, pacientes que você entrega, óbvio, com bom senso, né? Se você não se sente confortável, não precisa fazer, mas assim, quando o paciente, você acha que ele quer no máximo um B1, e aí você resolve fazer um BL4, e você fala, meu Deus, ela vai me matar, vai ficar horrível, tá horrível, tá horrível. São os pacientes que menos se arrependem do resultado. Pacientes que buscam dentes mais claros. E, por incrível que pareça, aprendi aqui que devemos alinhar as expectativas do resultado. Uma boa conversa antes e depois do tratamento é essencial para mim. Exatamente, o famoso um bom acordo não sai caro, né? No fio do bigode. Infelizmente isso não existe tanto, né? Como existia na época dos nossos queridos avós. Mas o que eu tive assim, foram poucas, mas aquelas que me olharam e falavam assim, depois de 2 anos de preservação, são as pacientes que eu fiz dentes mais naturais. Elas, depois que se acostumaram à questão proprioceptiva, dentro labial, com aqueles dentes que você fez,
fazendo fotos e convivendo, né, vivendo a vida delas com os dentes naturais que você fez, porque ela falou que ela não queria que ficasse muito branco, isso não quer dizer que ela não quer dentes claros, tá? Isso não quer dizer que ela não quer dentes claros. Acho que um vai achar que deveria ter feito mais claro. Exatamente, Marilene. São pacientes como ela que falam, não, eu quero natural. E anos depois, elas olham para você e falam assim, devia ter feito um pouquinho mais curto, mais claro, né, doutor? Mas, né, doutora? Nossa, adorei você, mas eu devia ter feito um pouco mais claro, né? Aconteceu comigo há pouco tempo. Né? E as pacientes que você põe dentes ligeiramente mais claros do que elas esperam, às vezes você tem que ter uma integridade, uma ética de trabalho muito forte, analisar se realmente está bom, né? E liberar a paciente, e normalmente ela vai voltar feliz da vida. Tá? Não precisa ser um bloco branco, parecendo, né, branco de parede, não tem nada a ver. Né? Mas eu acho que com um certo bom senso, e como quem que escreveu aqui? O meu querido Joilson escreveu, né? Devemos alinhar as expectativas de resultado. Uma boa conversa antes e depois do tratamento é essencial para mim. E assim, isso foi a primeira pergunta desconfortável, né, que eu estou passando para você. A segunda tem a ver com você crescer dentro do consultório. Vamos lá. Tá? A segunda é o seguinte. Quais sempre recordam do seu nome? Quais dos dois grupos, pacientes grupo A ou pacientes grupo B, sempre vão recordar do teu nome e sempre vão ser excelentes indicadores de novos pacientes para o teu consultório? Pacientes A ou pacientes B? Por favor, né? Compartilhem comigo o que vocês acham dessa minha pergunta impertinente. Minha irmã de 70 anos gostou do provisório B1. Aí fiz porcelana nessa cor e mais tarde ela se arrependeu. Mas aí tem uma questão, né? Tem uma questão do material também, né? 70 anos B1, será que 70 anos B1 cabe, né? Entendeu? Assim, é por isso que eu falo, é o bom senso clínico também, né? Talvez a sua irmã de 70 anos você deveria ter feito um A1, né? Um A1 com, de preferência, sem tanta vivacidade nas incisais, com dentes mais arredondados ou até retos na incisão, né? Muitos pacientes, né? Pacientes como, não precisa ser uma menina jovem como ela, né? 32 anos. Pacientes como o Emerson, tá? Meu querido Emerson Nakandakari, né? Ele, poxa, uma pessoa super educada, um tanto quanto, né, tímida. E ele falou, Fábio, eu quero dentes mais claros, meus dentes estão muito amarelados. Eu sempre quis ter dentes mais claros, mas nunca tive tempo para parar e fazer. Quero fazer. Ele indicou muitos pacientes para mim. Inclusive o irmão dele, Neil, né, que recentemente fez um tratamento comigo também. E assim, não quer dizer que os indicados por esses pacientes querem dentes brancos. Tá? Mas é importante que vocês tenham, né, essa neutralidade ao entender uma questão que pode definir muitas vezes novos pacientes no teu consultório. Tá? Realmente fica muito claro para uma natureza. Porém, tive uma paciente de 80 anos que disse que o sonho dela era ter dentes super brancos. E assim foi feito. Ela realizou o sonho dela. Então, eu acho que é assim, doutora Silvânia, né? Se você fez isso com uma paciente de 80 anos, com dentes super claros, eu acho assim, se você, como o nosso Joelho falou, se ela realmente queria isso e ela se sentiu feliz com isso, isso é o que importa. Essa é a grande verdade, tá? Eu me recordo muito, né, de ver um momento que um dos maiores ceramistas do mundo, que chama Michel Main, ele sai da Suíça, se não me engano ele morava na Bélgica ou Suíça, ele que fez os trabalhos para Pascal e para Urs Belzer, né, naquele famoso livro Restaurações Adesivas de Porcelana, na edição anterior, uma abordagem biomimética, que é a Bíblia da biomimética. Ele vai para Los Angeles, tem um cachorrinho aqui, que ele está me encontrando. E ele encontra o famoso branco de Hollywood, né? Dentes sem dominância, dentes retos, né? Brancos, sem qualquer característica incisal, sem nada.
E ele sofreu muito. Ele sofreu muito na transição morando em Los Angeles. Tá? Então eu acho que isso põe a gente para pensar. A ideia não é fazer com que você veja o teu paciente como um cartão de crédito, né? Porque às vezes tem gente que vai falar, não, eu vou só entregar dente branco porque eu sei que eles ficam felizes e ficam indicando outros pacientes. Não é só isso, não é isso. Mas que muitas vezes vocês que estão aqui, 6:30 da manhã comigo, vocês querem ter, vocês estão aqui por uma questão de ética de trabalho muito forte, vocês querem o melhor, porque vocês estão 6:30 da manhã comigo. E aí vocês falam, cara, eu vou entregar algo mais natural, pô, acho que o Hirata também. Mas é importante que você saiba que eu sou um professor que atende pacientes todos os dias, eu tenho 2 consultórios. E eu quero que meus consultórios prosperem. E às vezes por um erro de um A1 para um B1, pode fazer uma diferença brutal no consultório de vocês. Tá? Tem pessoas de mais idades que colocam 2 salsichas nos lábios e acham bonito. Deve ter uma pessoa de 80 que gosta de dentes muito brancos também. Mas você entende que, acho que esse julgamento não cabe, Marilene? Né? Eu também tenho minha visão própria, que eu estou ali com a minha esposa, nós somos dentistas, falando sobre exatamente isso. Né? Sobre essa alteração toda da questão nativa da face das pessoas. Né? Mas, é o que eu falo, eu acho que a gente não quer que vocês saiam daqui achando que vocês têm que fazer dente branco, não é isso. Mas que vocês tenham um bom senso de analisar algo que pode fazer uma diferença muito grande, né, para vocês terem pacientes que ficam felizes e satisfeitos com o trabalho que vocês fazem. E lembrem do nome de vocês, indiquem o nome de vocês. Tá? Eu acho que isso é uma coisa fundamental. Tá? E eu acho que a gente não pode negar o quanto, né, a paciente ou o paciente te sinaliza o que ele quer. Tente interrogar naturais, pergunte ao paciente qual a opção dele. Exato. Né? Quantos de vocês às vezes não fizeram um trabalho maravilhoso, com uma borda incisal perfeita, bem marcada, quase que não existindo na dentição natural? Você estava feliz pra caramba, ficou lindo na foto e o paciente falou assim, doutora, o que é essa mancha na ponta dos meus dentes? Deu para entender? Então a gente fica um pouco frustrado, né? Porque nós trabalhamos na boca. E por isso que eu falo aqui, né, quando eu falo sobre como apresentar um plano de tratamento para um paciente, né, eu falo, não mostre essas fotos superiores, né, mostre o sorriso, né, e mostre os dentes com contexto. E dentes com contexto é o dentes com a face. Os pacientes, eles entendem a face com os dentes. E nós entendemos os dentes com a face. E é esse equilíbrio que faz toda a diferença para você ser mais bem-sucedido a longo prazo, a médio prazo dentro do consultório, fazendo odontologia. Tendo o que a gente chama de ROI, né? Return over Investment, né? Tipo, retorno sobre investimento da odontologia. E não ficar batendo cabeça, né? Volto a dizer, eu não estou recomendando que vocês façam dentes claros a todo momento. Mas ouve um pouquinho do teu paciente. Faz uma prova, né? E checa o que está acontecendo. Pegando algo, né, que o meu querido Guy Kawasaki, que foi chefe evangelista da Apple na época do Macintosh, junto com Steve Jobs, ele fala muito sobre frente aos fracassos, ou você vence ou você aprende. Frente aos fracassos, ou você vence ou você aprende.